Hoje, o nosso entrevistado é Antônio Wagner, que é mais conhecido popularmente como Wagner da CSB ou da Simpag. O Wagner hoje é presidente da CSB Estado de Mato Grosso e também diretor jurídico da Simpag. Wagner, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Já vou fazendo uma pergunta aqui, Wagner, com o afastamento da Diane Dias aí como presidente da CSB Estado de Mato Grosso, muda alguma coisa você assumindo a presidência aí nos trabalhos da CSB em favor daqueles que são filiados à CSB? Wilson, na condução da entidade não muda muito. Pessoalmente muda bastante porque a responsabilidade é bastante grande, porque é uma entidade reconhecida, é uma entidade que cresceu bastante no estado de Mato Grosso, e então pessoalmente se torna uma responsabilidade muito grande. O afastamento da Diane, por conta de que vai ser candidata a deputada estadual, foi algo programado, foi algo pensado, foi algo conversado com o grupo, então não nos pega de surpresa. Né? É um passo a mais, ela está galgando um espaço político que é fundamental para os trabalhadores nesse contexto extremamente complicado de retirada de direitos. Diante do cenário, Wagner, sindical, aí pela nova reforma trabalhista e tal, como que o sindicato hoje, você que é um sindicalista, você que está aí à frente, batalhando aí, como que está a nova sobrevivência desses sindicatos pela nova reforma trabalhista? Olha, os números apontados pelo IPEA, pelo DIEESE, são estarrecedores. Os sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais de trabalhadores perderam cerca de 90% a 95% da sua arrecadação se comparada ao ano anterior. As entidades patronais foram atingidas, mas nem tanto quanto os trabalhadores. Primeiro que elas já tinham uma arrecadação muito maior, já tinham uma estrutura funcional muito maior e perderam aí cerca de 70% do que tinham arrecadação do ano anterior. Mas como não podia deixar de ser nesse governo estranho do governo Temer, as entidades patronais foram beneficiadas com uma medida provisória, dando mais recursos para o Sistema S e através de convênios esses recursos do Sistema S são passados para confederações e federações patronais, ou seja, eles deram uma nova forma de custeio para as entidades patronais e destruíram as entidades dos trabalhadores do ponto de vista financeiro. Como fica o cenário? Os sindicatos de servidores públicos são os que são menos afetados. Por quê? Porque são sindicatos que têm uma taxa de filiação muito grande. Eu coloco aí entre 60% a 90% de filiação da categoria na entidade. Então você tem um recurso mensal para a entidade. As entidades de grau superior, federação, confederação e centrais sindicais, essas sim foram duramente afetadas, porque elas viviam dessa contribuição de um dia de desconto dos trabalhadores em geral, e onde ficavam com as centrais sindicais com 10%, as federações com 15% e as confederações com 5%. Sem esse recurso, como que essas entidades vão sobreviver? A CSB perdeu mais de 90% da arrecadação, então você tem 15 subsedes no país inteiro, como que você mantém essas subsedes? A gente tem buscado agora dialogar com todos os sindicatos que são filiados no estado de Mato Grosso, principalmente os que estão em Cuiabá, para gente que estão em dificuldades financeiras, inclusive, grande sindicato das concessionárias, sindicato da indústria extrativista de minério, sindicato do curtume, sindicato derivado de petróleo, que são grandes sindicatos, mas que estão passando por muita dificuldade financeira. Qual que é a tônica agora? É a gente buscar uma espécie de cooperativismo sindical. O movimento sindical, os sindicatos não vão morrer. Isso é ilusão da classe patronal, achar que podem sufocar a tal ponto de matar por inanição os sindicatos de trabalhadores. Isso não vai acontecer. Os sindicatos antecedem, inclusive, os partidos políticos. Então, a gente vai se reorganizar, a gente vai se reinventar. E eu acho que uma das maneiras de nos reinventarmos é buscar uma espécie de cooperativismo sindical. Criamos uma superestrutura, colocamos lá dentro 10, 15 entidades sindicais, todos se organizam para financiar junto a essa estrutura, com o secretário, com o jurídico, para todo mundo.
vai precisar fazer uma viagem, vamos otimizar os recursos para essa viagem, vai mais de 1 ou 2 sindicatos, fazemos a lição de casa de 1 ou 2 sindicatos, enfim, a gente precisa se reorganizar. Ninguém vai ficar chorando pitangas porque isso não adianta, então a gente vai à luta. E eu acredito, Wilson, que é um novo momento, é uma nova configuração também de maior reaproximação das entidades com os seus trabalhadores, porque os trabalhadores vão perder direitos, vão começar a perceber que cada vez mais precisam do seu sindicato e vão buscar filiação. É um movimento natural. Você falando aí de vários sindicatos aqui no estado de Mato Grosso, hoje a CSCB tem quantos hoje sindicatos em sua base, filiados? É importante a gente dizer que a CSCB começou o trabalho em Mato Grosso há menos de 4 anos. Nós tínhamos aqui, quando recebemos o convite, eu e a Diane, pelo presidente Antônio Neto, pelo Cosme, presidente da Federação dos Servidores de Minas Gerais, nós tínhamos aqui cerca de 14 sindicatos filiados. Hoje nós somos 50 sindicatos filiados. Hoje eu recebi um telefonema, posso aqui dar em primeira mão, antes de vir para cá, recebi um telefonema do presidente dos sindicatos, do sindicato dos profissionais em educação física, que é secretário-geral da Federação Nacional dos Profissionais de Educação Física, me dizendo que quer marcar um encontro para a semana que vem, que vai filiar na CSB. Nós também estamos só aguardando uma agenda para conseguir viajar para Alta Floresta, para participar de uma assembleia para a filiação dos sindicatos servidores de Alta Floresta. Então, nós tínhamos 50 sindicatos filiados formalmente no estado de Mato Grosso, com registro no Ministério do Trabalho, na CSB de Mato Grosso. 50. Com esses dois, somos 52. Já estou contando com os dois porque, com o processo de construção, a gente já sabe que está bastante adiantado nesse diálogo, então a gente já está contando com esses 2 sindicatos. E tem mais outros aí, cerca de 10 a 15 sindicatos em processo de registro, que são muito ligados à central, em todos os eventos eles participam, como os técnicos agrícolas, como os sindicatos municipais, o sindicato dos técnicos da Unemate, por exemplo, que são muito parceiros, os papiloscopistas, enfim, tem outras categorias que são parceiras que ainda não têm registro, mas tão logo tiverem o registro, devem se filiar na central. Então, só para completar, em 4 anos, nós nos tornamos a 2ª maior central em número de sindicatos no estado de Mato Grosso. E dentro desses sindicatos filiados, a maioria hoje são da iniciativa privada ou tem muito público, ou meia-meia aí? Nós temos aí uma boa divisão, como deve ser dentro do movimento sindical. A gente sempre prezou na CSB por não dar total atenção para um segmento em detrimento de outro. Somos 50. Somos os mais variados segmentos, da indústria extrativa de minério a servidor público de Sapezal, por exemplo, onde você esteve palestrando para a gente lá com as agências comunitárias de saúde. Então, assim, você tem muitos segmentos variados, então você não pode trabalhar a pauta de um em detrimento de outro, senão você desconstrói uma entidade. Uma entidade de grau superior é para discutir exatamente a pauta em comum que todos os trabalhadores têm, e eu acho que agora, nesse momento, nós temos muitas pautas em comum, inclusive as pautas políticas. É importante, dentro de um contexto de 50, 60 entidades, a gente discutir uma unidade, ainda que não se construa um consenso, mas uma unidade dentro de um conceito de política. Nós precisamos de representantes dos trabalhadores. Então, facilita esse diálogo. Meio a meio. Hoje, o servidor público tem espaço dentro da CSB, mas os sindicatos privados também têm muito espaço dentro da CSB. Só de movimentadores. Bom dia, meu nome é Alex. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Wagner. Com a retirada da contribuição sindical pela nova reforma, qual que é a forma de sobrevivência do sindicato? Eu gostaria que ele respondesse no ar aí para a gente. Desde já agradeço, uma boa tarde. A gente conversou um pouco disso anteriormente. Os sindicatos vão se reinventar. É possível criar uma nova forma de cooperativismo sindical, otimizar recursos e buscar a base. Nós precisamos cada vez mais agora dialogar com os trabalhadores. Eu acho que seja uma nova forma de atuação sindical. Aquela atuação no chão de fábrica, buscando diálogo, indo para dentro dos setores dos postos de trabalho, conversando com o trabalhador ali, é o direito das entidades. Então, se
a classe patronal imaginava que isso ia sufocar a classe trabalhadora, talvez seja um novo momento de um sindicalismo de guerrilha, aquele sindicalismo mais atuante, e talvez não seja exatamente o que a classe patronal esperava, mas vai ser o que vai acontecer, e eu acredito que, eu acredito que vai ter uma nova configuração, inclusive agora, do trabalhador com o seu sindicato. Vai haver uma perda de direitos a partir desses acordos e convenções coletivas deste ano. Eu estou afirmando isso. Eu converso com as entidades que estão fechando acordos e convenções coletivas e estão sendo muito duras. Os trabalhadores vão perder auxílio alimentação, hora em itinere, uma série de benefícios que tinham internamente vão ser perdidos. Isso está claro nas negociações e acordos coletivos. Qual que é o próximo passo disso? É o trabalhador se sentir desamparado. Se sentir desamparado e tendo o sindicato atuante, ele vai se amparar no sindicato. E é ali que ele tem que se amparar mesmo. Não tem que acreditar que o patrão vai ser bonzinho e vai te dar um benefício porque você é legal. Não. Todos os benefícios e direitos foram conquistados na luta. E os trabalhadores vão perceber que, com entidades fracas, o seu direito está em risco. E eu acredito em filiações. Os sindicatos agora precisam buscar novos filiados. Wagner, você falando em reinventar, em ter nova situação aí para que o trabalhador esteja se defendendo, a gente vê aqui, o ano eleitoral, naturalmente, existe por parte dos sindicatos, inclusive pela sua própria presidente, que está licenciada aí para ser candidata, como que os sindicatos filiados à CSB, no Fórum Sindical aí, vê este projeto aí, não só da Diane, mas de um contexto geral de grupo? Exato. A candidatura da Diane é uma candidatura que vem sendo construída há algum tempo, desde quando ela era presidente do Sindicato do Sistema Agrícola, Agrário, Pecuário e Florestal, que é um dos grandes e respeitados sindicatos do estado de Mato Grosso, o SINTAP. E dentro da CSB a gente vem dialogando, até acho que um tanto timidamente, mas a gente vem dialogando sobre a possibilidade dessa candidatura que se consolidou agora pelo PROS. O grupo do Fórum Sindical, tendo em vista tudo que a gente enfrentou, e tudo que a gente enfrentou enquanto servidores públicos não foi só em função de questão salarial, é bom que a sociedade entenda isso, nós lutamos contra a política econômica implantada em favor do grande agricultor que não paga impostos, com incentivos bilionários, nós vamos aí para quase 4 bilhões em incentivos de renúncia fiscal, que tira dinheiro da sociedade, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, tira dinheiro de setores essenciais. Então essa discussão do Fórum Sindical levou ao entendimento de que é necessário a gente ter representantes dos trabalhadores no poder político. Não adianta a gente ficar gritando daqui de baixo, porque lá em cima o poder não vai nos ouvir. Nós temos que galgar espaços políticos e este movimento foi muito acertado do Fórum Sindical. E mais acertado ainda, Wilson, quando esse movimento não se fragmentou. Nós temos aí, dentro de candidaturas do Fórum Sindical, vários colegas que foram para um partido só para não dividirem votos. O João Batista do Sindispen, a Diane Dias do Sintap, o Oscar Lino do Cisma, a Gisela do Sindicato do Procon. Nós temos também, não podemos deixar de lembrar, embora tenha ido para outro partido, é um companheiro do grupo, o Henrique Lopes, que é do Sintep e é um grande candidato também. Nós temos aí, ainda que seja um partido mais à direita, nós temos também uma pessoa que foi muito ativo dentro do movimento sindical, que é o Coronel Wanderson, candidato a deputado federal pelo PMN. Tirando essas duas candidaturas, do Henrique e do Coronel, que vai para federal, todas as outras se consolidaram dentro de um partido político. Nós tínhamos o Edmundo também, que seria candidato pelo PMN, Edmundo César, do meu sindicato, o Simpaig, e que está num processo de recuo da candidatura. A gente está enfrentando muitas demandas do sindicato, ele está abrindo mão de uma candidatura em nome da nossa categoria. Eu acho isso louvável, eu acho isso muito grandioso da parte dele. E estamos consolidando essas candidaturas dentro do PROS, porque é uma possibilidade de não dividir votos e eleger um deputado e mostrar para a classe política que tem que respeitar o trabalhador, tem que respeitar sobretudo o servidor público. Diante de uma situação de cenário político, aí voto é voto e tem que correr atrás, tem que ir individualmente para conquistar esse voto. Como que está hoje, nesse cenário aí, a visão estratégica hoje? É possível nessa coligação aí, em um único partido, eleger aí um candidato do grupo? Eu acredito seriamente que sim.
são grandes nomes que têm muita projeção na mídia, que são muito conhecidos, têm um histórico de trabalho de muitos anos dentro das suas categorias, dentro dos seus segmentos, fora dos seus segmentos, inclusive. A Diane, por exemplo, ela trabalha muito com agricultura familiar, com assentamentos rurais, então ela já tem um trabalho extra sindical, extra serviço público, que já vem de muitos anos, não é de hoje. Então acreditamos sim, mas acredito ainda que nós, movimento sindical, que nossas entidades têm um papel fundamental nessa eleição, que é a conscientização do trabalhador. Nós não podemos investir diretamente, ok, mas nós temos que esclarecer os trabalhadores quem foram os traidores, quem votou contra os trabalhadores, quais foram os projetos que nos prejudicaram ao longo desses últimos 3 anos, tanto em nível federal como estadual. Deixa eu só aproveitando esse gancho aí de... Você acha que há consciência por parte do eleitor, principalmente em questão do trabalhador, em votar em trabalhador? Eu acredito que falta um pouco de formação política. Eu vou um pouco além, faço a meia-culpa nessa responsabilidade de não formar o cidadão, não ir lá para a periferia, a gente sair do nosso umbigo de atuação, dos nossos escritórios e irmos lá para a periferia, esquecermos um pouco só as nossas bases, as nossas categorias e dialogarmos com trabalhadores de outros segmentos. Uma central sindical nos possibilita isso. Nós temos que esclarecer os trabalhadores da necessidade e quase uma obrigação em votar em trabalhador. O trabalhador precisa compreender que todos os nossos direitos perdidos foram perdidos porque deputados federais e deputados estaduais votaram contra. Se a gente ficou aí uma greve de 30 dias para receber salário, recomposição de salário, é porque tinham deputados lá que estavam atuando em nome do agronegócio e não estavam atuando em nome da sociedade. Os trabalhadores têm que entender que se o preço do leite está caro, se a carne está cara, se a gente reclama do preço do leite e do preço da carne e continua votando no dono do boi, a gente está reelegendo os mesmos problemas. Então nós temos que ter a consciência, o trabalhador precisa disso, mas nós precisamos formar. E eu acho agora que o movimento sindical precisa ter essa compreensão, precisa fazer vídeos institucionais relembrando quem votou contra, em que projetos votaram contra, as terceirizações indiscriminadas, a PEC do teto de gastos, a renegociação da dívida dos estados, a deforma trabalhista, contra a CPI da Previdência. Nós temos tantos exemplos, que nós precisamos só refrescar a memória do trabalhador. Wagner, eu agradeço a vinda ao site Trabalhador em Ação, pela essa brilhante entrevista e aquilo que a gente não falou, aquilo que eu não perguntei, você queira falar ao nosso internauta. Esteja à vontade. A entrevista foi de alto nível, as perguntas muito inteligentes e o programa Trabalhador em Ação é a cara do trabalhador de Mato Grosso. Eu acho que nós temos que dar, sim, total credibilidade ao teu programa. Parabéns pela iniciativa. Faltam mais iniciativas como essa. Precisamos trabalhar mais o nosso espaço de mídia e você está de parabéns. O movimento sindical agradece isso e vamos trazer mais companheiros aí para fortalecer o teu programa e dar total credibilidade, total ibope para esse programa que a gente precisa crescer bastante no estado de Mato Grosso. O trabalhador precisa ser respeitado. Ok. Aqui termina a nossa entrevista com Antônio Wagner, presidente da CSB do estado de Mato Grosso. E muito obrigado pela sua audiência, obrigado aí pela participação dos nossos internautas e até amanhã, assim Deus nos permitindo.